aí, pessoal, para vocês que estão aí ainda estudando a nossa apostila da plataforma Gonçalves Dias, sobre a nossa revisão do Enem, a gente vai para a nossa segunda questão proposta, tá? Que é do Enem 2021, questão de biologia, então vamos lá. Lá diz o seguinte: o rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce ocorridos em 2015 ainda tem consequências para os organismos que habitam no Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas e os peixes herbívoros e os golfinhos. Então, ele pergunta o seguinte: concentrações mais elevadas dos compostos citados vão ser encontrados em quem? Então, observe que lá no nosso texto ele citou aqui uma cadeia alimentar. Ele colocou aqui, ó, fitoplâncton, esponjas, algas microscópicas. Na verdade, ele colocou uma série de indivíduos que fazem parte das cadeias e teias alimentares desse ambiente. Então, ele pergunta aí os compostos, né, os compostos que não são biodegradáveis, que fazem parte do rejeito de minério, né, esses compostos eles vão estar acumulados em quem na cadeia alimentar? Nós sabemos que na natureza existem compostos que não são biodegradáveis, por exemplo, o mercúrio, né, metais pesados como o ferro. Esses elementos não são degradados e por isso eles são transferidos ao longo das cadeias alimentares. E aí a gente chama esse processo de magnificação trófica. Eu tenho aqui uma pirâmide ecológica. Essa pirâmide, por exemplo, ela me mostra os indivíduos que estão em cada nível trófico. Quem está na base da cadeia alimentar são esses indivíduos aqui, e que serve de alimento para esses que estão nesse andar superior da nossa pirâmide, e quem está no topo da cadeia alimentar é representado por esse indivíduo. Eu coloquei aqui esses pontinhos vermelhos para representar um composto que é não biodegradável, tá? E esse composto ele é tóxico se ele estiver em alta concentração. Ele é tóxico para o organismo. Então, observa, eu tenho aqui os indivíduos que estão na cadeia alimentar estão em maior quantidade, cada um deles estão acumulando uma pequena porção desse composto que é tóxico, só que ainda não está afetando a saúde desses indivíduos. Agora, observe que quem se alimenta dos que estão na base da cadeia alimentar estão em menor quantidade. Então, você vai perceber que esses de cima, por se alimentarem de quem está na base da cadeia alimentar, eles vão agora acumular um pouco mais dos compostos que são metais pesados, por exemplo. Então, a gente vai perceber que no corpo de cada indivíduo tem uma maior quantidade de composto não biodegradável. E quando ele serve de alimento para quem está no topo da cadeia, todas essas substâncias não biodegradáveis vão ser consumidas por quem está aqui no final. Então, você vai perceber que quem está no topo da cadeia vai aumentar a concentração desse composto não biodegradável. Por isso que ele chama isso de magnificação trófica. E ele pergunta lá na questão, tá? Deixa eu passar aqui. Ele pergunta, isso aqui é só para mostrar para vocês que lá na nossa questão eu tenho aqui, ó, na base da cadeia o fitoplâncton, que serve de alimento para peixes, herbívoros e esponjas, e quem está no topo da cadeia vai ser o golfinho. Então, com base nisso, a gente consegue saber que quem está no topo da cadeia são os golfinhos e são aqueles que vão acumular concentrações elevadas de compostos não biodegradáveis. Espero que vocês tenham entendido e vamos para a próxima questão.